Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho e hoje vamos conversar sobre transtorno de aprendizagem. É extrema importância, nós temos em torno de 5 a 15% das crianças em idade escolar com transtorno de aprendizagem, ou seja, 10% das crianças apresentam transtornos de aprendizagem. Então, numa escola com 500 crianças, 50 têm transtorno de aprendizagem ou mais. Quais são os 3 transtornos de aprendizagem mais comuns? A dislexia, a disortografia e a discalculia. O que é a dislexia? A dislexia é uma dificuldade na leitura e na escrita que a criança apresenta. Nós temos um problema com a dislexia, que é o tempo para o diagnóstico. A criança precisa estar alfabetizada para que nós tenhamos esse diagnóstico, no mínimo. Ela precisa estar alfabetizada. Às vezes ela não consegue crescer na leitura ou na escrita devido à dislexia. Então, entre 7, 8, 9 anos nós conseguimos fazer o diagnóstico de dislexia, desde que a criança apresente todos os marcos bem estabelecidos e não apresente deficiência intelectual também, nem transtorno do espectro autista. Não há dislexia em autistas ou em crianças que têm deficiência intelectual. Pela definição de dislexia, a criança que tem transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, ela tem um transtorno da aprendizagem de leitura ou um transtorno da aprendizagem da escrita, e não dislexia como o termo dislexia. Existe a disortografia, que é estritamente uma dificuldade em alguma escrita de algumas letras, é a ortografia que fica comprometida, certo? E existe a discalculia, que é uma dificuldade às vezes não somente para fazer cálculos, mas para se lembrar de números, tem uma dificuldade com números em si. Delas, de longa vantagem, a dislexia é mais comum. Depois a discalculia, mas a dislexia é o calcanhar de Aquiles das escolas, é o calcanhar de Aquiles de inúmeras crianças. É na dislexia que nós temos uma dificuldade muito grande de diagnóstico e de tratamento. Não temos uma rede de apoio suficiente para o diagnóstico de dislexia de forma adequada e não temos a mesma rede de apoio suficiente para o tratamento da dislexia. Lembrando que os transtornos de aprendizagem não há uma medicação específica que a gente possa utilizar e a criança passa magicamente a ler. Precisa de um tratamento, seja um tratamento fonoaudiológico e um tratamento neuropsicopedagógico ou psicopedagógico, ou um tratamento com um professor que trabalhe com a dislexia. Então, primeiro, a suspeita dos transtornos de aprendizagem deve ser feita. Segundo, encaminhamento ao neurologista infantil para avaliação dessa suspeita. Terceiro, o diagnóstico a partir da suspeita de qual transtorno no neurodesenvolvimento está acontecendo. Quarto, há uma necessidade muitas vezes da exclusão de deficiência intelectual para que a gente continue este processo. 5, há algum outro transtorno do neurodesenvolvimento associado? Essa criança tem TDAH, essa criança pode ter TEA, essa criança pode ter um transtorno de linguagem também associada. Por isso, a escola deve encaminhar ao neurologista infantil. A escola não deve encaminhar diretamente ao terapeuta sozinho. Ela pode encaminhar ao terapeuta e deve, desde que ela encaminhe também ao neurologista infantil. Por quê? Porque há diagnósticos diferenciais que devem ser feitos para que nós consigamos ajudar esta criança a ter um desenvolvimento melhor. Um abraço fraterno a todos.